Esta é a RH, Rádio História. Aqui vais conhecer o passado, os acontecimentos da história, personagens importantes, factos insólitos e inúmeras histórias que te vão fascinar. RH, Rádio História. Neste episódio. Afinal, quem foi? Entrevista histórica. As fake news da história. Isto é história. Os mitos da história. Lê história. Lê o mundo. Rádio História. Toma nota. É história. Era bom pensar nisto. Afinal, quem foi? Carolina Beatriz Ângelo. Aluna brilhante e médica de reconhecido valor, Carolina Beatriz Ângelo dedicou a sua curta vida à luta incessante pelos ideais em que acreditava. Aproveitando uma falha na lei eleitoral republicana, exigiu votar, recorrendo para isso aos tribunais. Foi a primeira mulher da Europa do Sul a fazê-lo, o que só por si lhe garante um lugar destacado na história do sufragismo. A 3 de dezembro de 1902, aos 24 anos, casou-se em Lisboa com Januário Gonçalves Barreto Duarte, que faleceu em 1910, ficando assim viúva e com uma filha. Só os cidadãos portugueses com mais de 21 anos, que soubessem ler e escrever e fossem chefes de família, poderiam votar. Beatriz Ângelo, viúva e com uma filha a seu cargo, exigia o seu direito de votar. No entanto, a pretensão foi indeferida. Apresentou um recurso em tribunal, argumentando que a lei não excluía expressamente as mulheres. A 28 de abril de 1911, o juiz, João Batista de Castro, aceitou os seus argumentos e, por esse motivo, a 28 de maio do mesmo ano, nas eleições para a Assembleia Constituinte, Carolina Beatriz tornou-se a primeira mulher portuguesa a votar. Convém acrescentar que, logo em 1913, uma alteração à lei declara eleitores apenas cidadãos de sexo masculino. Em Portugal, até que a discriminação sexual de voto fosse abolida foi necessária muita luta. Foi só depois da Revolução de Abril de 1974 que o direito ao voto se tornou universal em Portugal. Nunca te lembras? Na verdade não sabes. Faltam-te as palavras? Na dúvida, estuda história. Entrevista histórica. Entrevistamos Afonso Costa, advogado, professor universitário, membro da maçonaria, líder do Partido Republicano Democrático e ocupante de diversos cargos no governo durante a Primeira República. Grande orador. Embora exilado 2 vezes, voltou ao Parlamento depois do regicídio, definindo uma parte significativa da estrutura legislativa da época da República Parlamentarista. Bom dia, Sr. Dr. Afonso Costa. Muito obrigado por nos conceder esta entrevista. Gostaria de lhe fazer algumas perguntas. Bom dia, com certeza. Tenho muito gosto. Faça as perguntas que desejar. O senhor foi sempre apoiante da República, certo? O que o fez repudiar a monarquia? Bem, eu diria que desde o tempo da monarquia, enquanto estava na maçonaria e no Partido Republicano, eu criticava a família real. O país estava em crise. Enquanto eles gastavam todo o dinheiro do Estado, e ainda por cima João Franco era um político que nos repreendia muito. Um ditador. O povo passava dificuldades e a monarquia vivia à sua custa. Isso tinha de acabar. Tornou-se uma das figuras mais importantes da Primeira República. Quais foram os cargos mais importantes que desempenhou nessa época? Honestamente, ocupei muitos dos cargos importantes, entre 1910 e 1926. Fui primeiro-ministro 3 vezes, ministro das Finanças, criei o Ministério da Instrução Pública e, sem esquecer, é claro, o meu posto inicial, o de Ministro da Justiça do Governo Provisório entre 1910 e 1911. Nessa pasta da Justiça, tomou algumas medidas bem importantes para o futuro do país. Quais foram? Pode explicá-las? Em abril de 1911 eu fiz a laicização, através da Lei da Separação do Estado das Igrejas. Essa medida acabou com a existência de uma religião oficial. Instituiu-se o divórcio e o registro civil obrigatório. Os bens da Igreja foram nacionalizados. Até digo mais, expulsei os jesuítas, legalizei o divórcio e acabei com os dias santos e as procissões. Até dei pensões às viúvas e aos filhos dos padres. Foram estas medidas que me fizeram ser chamado de novo Mata-Frades. Representou o país no exterior. Sim, ao promover a intervenção de Portugal na Primeira Guerra Mundial, ao ser de presidente da delegação portuguesa à Conferência de Paz, em 1919, e participar na Sociedade das Nações, onde mais tarde presidia a Delegação Nacional, em 1925, do qual fui demitido a quando do golpe de Estado de 1926. Por Sidónio Pais, que o prendeu.
mas depois fui liberto e exilei-me em França, até ele morrer. Acho que vivi uma vida muito dedicada à política. Sim, sem dúvida. Obrigada, Sr. Dr. Afonso Costa. Foi um prazer conversar consigo. Entrevista histórica. Estás no sítio certo. Rádio História. A primeira. A única. A melhor. Toma nota. É história. É verdade que Portugal foi o primeiro país a abolir a pena de morte? Portugal não foi o primeiro país a abolir a pena de morte em 1867, como se pensa. Na realidade, Portugal nem sequer foi o primeiro país europeu a abolir a pena de morte. Bom, se não foi Portugal o primeiro país a abolir a pena de morte, qual foi o primeiro país na Europa e no mundo? Foi São Marino, em 1848. Só que São Marino só aboliu a pena de morte para crimes ordinários, excluindo assim os crimes militares, sendo o primeiro país a abolir a pena de morte para todos os tipos de crime, a Venezuela, em 1863. E Portugal? Portugal foi um dos primeiros países a abolir a pena de morte para crimes ordinários em 1867, no reinado de Dom Luís, mas 15 anos antes tinha abolido a pena de morte para crimes políticos, mas devido à Primeira Guerra Mundial foi reintroduzida para crimes militares. Rádio História. Finalmente, em 1976, Portugal aboliu a pena de morte para todos os tipos de crimes. Rádio História. Toma nota. É história. Escola Secundária de Gondomar. Professor, isto sai para o teste de história? Não. A Carta de Foral era um documento régio doado a uma terra. A Carta de Foral concedia autonomia municipal, tornando a comunidade ao concelho livre dos poderes senhoriais. Quase pode dizer que sem Foral não havia concelho. Este documento estabelecia direitos e livros diversos. Os forais são até mais antigos que a nação. Já no tempo de Dona Teresa, mãe de Dom Afonso Henriques, passavam cartas de foral a algumas populações. Muitas terras têm o seu próprio foral. Quando o foral era concedido a uma terra, era construído numa das portas do concelho um pelourinho de pedra onde eram castigados os criminosos de alguns crimes. Dom Sancho I concede Carta de Coto a Gondomar em 1193. Posteriormente, esta Carta de Coto é confirmada por Dom Afonso II. Os forais, ou cartas de foral, foram reformulados no reinado de Dom Manuel I. Em 1515, este rei outorgou o foral ao município de Gondomar. Neste foral ficaram declarados os direitos e deveres dos moradores de Gondomar. Por exemplo, os impostos e taxas a pagar, os limites da justiça e os deveres militares dos moradores. Os forais só foram extintos em 1832, com Mãozinho da Silveira. Tentava-se então em Portugal dar início à modernidade administrativa, fiscal e judicial. And now, Rádio História. Anywhere, anytime. A Escola de Sagres. As fake news da história. Afinal, a história não foi bem assim. A Escola de Sagres teria sido um local de estudo e de investigação utilizado para promover a expansão marítima criada pelo infante Dom Henrique, filho de rei Dom João I. Esse local de trabalho seria utilizado por cosmógrafos, geógrafos, cartógrafos, matemáticos, marinheiros e outros profissionais ligados às artes de navegar. A Escola de Sagres só tinha um problema: nunca ter existido. Mas como surgiu o mito? O mito da Escola de Sagres surgiu no século XVI e foi criado por Samuel Purchas, clérigo inglês, que afirmou que o infante Dom Henrique teria contratado um cartógrafo para dirigir uma escola náutica. A Escola de Sagres acabou por ficar famosa ao ponto de se criar uma historiografia romântica que defendia a existência da Escola de Sagres. No tempo, a aprendizagem náutica fazia-se sobretudo de forma empírica a bordo das caravelas. A existência de uma Escola de Sagres
é mito da história de Portugal. As fake news da história. Afinal, a história não foi bem assim. Lê História. Lê o Mundo. Leitura recomendada. Diário de Anne Frank, escrito entre 12 de junho de 1942 e 1 de agosto de 1944. O Diário de Anne Frank foi publicado pela primeira vez em 1947, revelando ao mundo o dia-a-dia de 2 longos anos de uma adolescente forçada a esconder-se, juntamente com a sua família e outros judeus, durante a ocupação nazi da cidade de Amsterdão. Sexta-feira, 9 de outubro de 1942. Querida Kitty, hoje só te posso dar notícias tristes e deprimentes. Os nossos amigos e conhecidos judeus são deportados em massa. Os alemães tratam-nos muito mal. Levam-nos em vagões de gado. Deve ser horrível. Conta-se que as pessoas dormem em barracas. Homens, mulheres e crianças. Todos misturados. Se já na Holanda as coisas se passam assim, como há de ser então nos sítios longínquos para onde levam essa gente? A emissora de rádio inglesa, que ouvimos às escondidas, fala de câmaras de gás. Talvez seja a maneira mais rápida de morrer. Quarta-feira, 13 de janeiro de 1943. Querida Kitty, hoje não conseguimos fazer nada com calma. As notícias lá de fora são horríveis. Dia e noite arrastam a pobre gente das suas casas. Deixam levar o que cabe na mochila e algum dinheiro, mas este tiram-no mais tarde. Separam as pessoas em 3 grupos: homens, mulheres, crianças. É vulgar voltarem as crianças da escola e já não encontrarem os pais. Ou voltarem as mulheres das compras e darem com a casa selada. O resto da família já foi deportada. Há crianças aqui no nosso bairro que andam de socos e sem meias, sem agasalhos para o frio. Têm o estômago vazio, mastigam cenouras, vagueiam pelas ruas a pedir pão às pessoas que passam. Não temos outro remédio senão esperar o fim de tanta infelicidade. No início de novembro de 1944, Anne Frank foi deportada para um campo de concentração nazi. As condições são miseráveis, quase não há comida, está frio e Anne fica com febre tifoide. Em fevereiro de 1945, morre das consequências dessa doença. Tinha 15 anos. Lê História. Lê o Mundo. It's that easy. Frase histórica. Ter moros nas costas. Ter moros nas costas é estarem presentes pessoas que não devem conhecer determinados assuntos ou nas quais não se pode confiar, sendo por isso necessário manter segredo. A expressão originou-se nos tempos em que os piratas mouros, operando a partir do norte da África, assolavam constantemente as costas da Península Ibérica. Os piratas do norte de África foram particularmente ativos no século XVI e o famoso escritor espanhol Miguel de Cervantes foi uma das suas vítimas, preso com muitos outros, num navio assaltado por piratas mouros, tendo passado vários anos nas prisões de Argel. O temor de que houvesse espiões dos piratas ou delatores que os informassem sobre a partida e a natureza dos carregamentos dos navios, fazia com que os mercadores observassem cautelosamente se havia presença de mouros. Aliás, só no século XIX se encerrou definitivamente a pirataria dos mouros. Há mouros nas costas é, portanto, uma expressão que ainda perdura, com sentido figurado. Este momento foi uma oferta. Exclusivo Rádio História. Sem publicidade. Numa sala perto de ti. Estás a ver? É tipo bué da bom. Ganda cena. Ouve lá foi tótil. Ya, mano. Epá, tá no ir. Bora lá. Cool. Ya, tá-se bem. A
história é muitas vezes retratada como mestre da vida, mas apesar disso, o homem parece insistir em não aprender as lições da história. Morre-se de fome enquanto se desperdiça toneladas de alimentos, e as guerras continuam a ser uma constante. A história ensina-nos o essencial: a luta pela liberdade, pelo progresso e pelo multiculturalismo. Só estas ideias bastariam para tornar a educação histórica uma prioridade, para que não faltasse tanta humanidade. Porque o homem conhece mal a história, a tendência atual de apagar o passado é um dos grandes erros da contemporaneidade. O que vale um homem sem passado? Um homem sem conhecimento do passado é um homem sem futuro, condenado a repetir os mesmos erros. Era bom pensar nisto. Tu sabes que gostas. Este episódio da Rádio História foi produzido por alunos das turmas 8º 3 e 12º 8 da Escola Secundária de Gondomar. Se gostas de História e queres participar no episódio seguinte, contacta o teu professor de História. Olá, bom dia. Esta é a RH, Rádio História. Aqui vais conhecer o passado, os acontecimentos da história, personagens importantes, factos insólitos e inúmeras histórias que te vão fascinar. RH, Rádio História.